Ô vida, você tá cheio de pelo do seu irmão? Olha a sua testa. Vocês estavam abraçados? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui. Já vou falar agora para não esquecer de vocês se inscreverem, curtirem, comentarem, que é sempre um abraço para mim quando eu vejo isso acontecendo, tá? Então muito obrigada. E hoje eu já acordei, fui ler meus livrinhos, que é o Imã do Jane Austen e A Valsa dos Adeuses, do Milan Kundera. Depois eu já fui corrigir algumas redações. Eu deixei comida pronta, assim. Ontem eu me dediquei então ao preparo para facilitar aí, né? Ao longo da semana eu não consegui fazer tanta coisa, infelizmente, mas tudo bem. Até porque eu preciso ir no mercado. Terminando aqui de gravar, eu vou fazer isso. E aí eu fui então almoçar, né? E eu tava refletindo sobre isso, sobre a minha alimentação, porque eu considero que eu me alimento bem, de certa forma. Eu só realmente não acompanho assim certinho se os nutrientes estão ok, se tem ali um equilíbrio. Às vezes mais, às vezes menos. Mas agora eu sou CLT, recentemente consegui um convênio e vou marcar uma nutricionista se tudo der certo nas próximas semanas, e eu não vejo a hora, porque eu nunca fui em uma. Mesmo quando eu era vegetariana, isso não aconteceu. Enfim, mas cada vez mais eu tenho essa preocupação com a minha saúde, e eu como fruta, como vegetais, proteínas, carboidratos, mas é importante, né, a gente fazer o exame e tudo. E então eu tava comendo hambúrguer de lentilha que eu fiz ontem, cenoura, arroz, um ovinho de praxe. O hambúrguer ficou uma delícia, modéstia à parte. Quando então eu não comia carne, era uma mão na roda, assim. E eu mantenho, né? Vira e mexe, estou fazendo. Bom, vocês viram também que eu lavei a roupa, fiz a minha unha, passei esse esmalte que eu mostrei no vlog retrasado, que chama Cappuccino. Ficou muito bonito, né? E hoje também pode ser um grande dia, porque é o início aí do julgamento do STF de uma denúncia aí de que está rolando, né? Então, é isso. Essa semana tem tudo para ser mais de buenas em relação à semana passada, que quem viu o vlog que eu postei aí no outro domingo viu que tava mais conturbada as coisas, né? A questão que eu falei também da alimentação, eu comi muito doce, dei uma exagerada boa, porque já sou do doce, mas assim, o auge, entendeu? E aí eu quero testar, ver se eu consigo ficar sem diminuir. Eu sou muito... Meu ponto fraco é o chocolate. Depois que eu voltar do mercado, eu vou continuar corrigindo redação, vou fazer umas atividades de espanhol, estudar um pouco e depois ir para a aula. Queridos, eu acabei de ver um trailerzinho do novo álbum da Miley, que vai sair dia 30 de maio. E agora eu não sei como continuar meu dia. Eu sou muito fã da Miley, gente. Quem mais é aí é fã desde 2006? Pois é.
pessoal, vocês me perdoem a falta de carisma, mas estamos numa quinta-feira, que é um dia já que isso acontece, né? O carisma, ele fica quase nulo. E também eu tentei gravar pra vocês aqui uma conversa e não tá rolando, tá muito barulho, tá gritaria, que eu acho que é jogo de vôlei rolando. Agora acho que deu uma parada, estamos com passarinhos. São mais ou menos 5 da tarde. E eu tentei gravar também lavando a louça, pra já ali, né? Vou cozinhar e tal, porque eu ia falar sobre alimentação ainda. Não rolou, fica pra próxima. Porque eu sou muito a favor da desistência em diversos momentos. E deixei a abóbora cozinhando, então eu vou deixar a janta pronta também pra amanhã. Porque o que eu deixei pronto na segunda-feira acabou. E antes de ir lá cortar alho, cebola, fazer também uma batata doce. E aí tem um arroz que eu acho que já dá pra fazer, tipo um bolinho de arroz. Porque final de mês a gente se vira com o que dá, né? Eu fui no mercado, mas comprei poucas coisas, na abóbora, por exemplo. E seguimos. E eu sempre quis ser essa pessoa que faz as marmitas de domingo, reserva algumas horinhas ali, que dá um trabalho danado, mas aí ajuda ao longo da rotina. Mas sempre falhei também, que eu não tenho também muitos potes adequados para armazenar e organizar. Além disso, também no domingo eu acabo fazendo vários nada ou lendo bastante. Eu gosto do domingo para não ter esse tipo de preocupação. Mas se a gente não fizer no domingo, tem que ser no sábado. Ou que nem eu faço, que eu faço de 1 a 3 vezes, não, de 2 a 3 vezes por semana a comida. Que eu gosto de cozinhar, tá? Não sei vocês, comentem aí qual que é a relação de vocês com esse processo. Eu acho muito, assim, me dá uma calma e me sinto alegre mesmo. Só que é cansativo também, né? Não tem jeito. Só que eu tento ir lá e pensar o que eu tô com desejo de comer diante do que eu tenho na geladeira. E vou lá, faço com carinho e zelo, que também é algo que a gente precisa pensar que nem todo mundo consegue, na verdade. A maioria das pessoas é isso, né? Chega do trabalho, muitas vezes escala 6 por 1 e aí precisa pensar no que vai comer. E aí relaciona com o que eu tava falando no take anterior, né? De uma alimentação saudável, com os nutrientes necessários. Como que a pessoa consegue lidar com isso? Ela acaba recorrendo ao que é mais fácil, mais simples, o tal do delivery, né? Então, infelizmente, eu sei que isso que eu tô falando, né, não deveria, mas acaba sendo um privilégio, porque hoje em dia eu tenho um pouco mais de tempo. Mas ao mesmo tempo eu também quero otimizar de alguma forma e meu objetivo por enquanto é esse, de fazer o básico, porque eu não sei também fazer coisas super elaboradas, tá? Eu tenho sim esse gostinho por me aventurar, eu assisto MasterChef de uns 2 anos pra cá, essa paixão retornou. E de ver receitas quando eu tô inspirada. Mas meu objetivo agora não é esse, é de realmente entender assim a base, a estrutura. Eu me preocupo muito com o tempero, isso sim, eu vou aprimorando com o tempo. Mas, não sei, eu gosto de pensar sobre isso. Eu acho que eu preciso ler mais coisas sobre isso. Se vocês tiverem indicação de livros ou textos no geral, vou tentar reservar um tempo pra. Porque, poxa, é um assunto determinante, assim, na nossa vida, na nossa qualidade de vida, bem-estar. Agora deixa eu ir lá, que a louça pelo menos eu já finalizei. Daqui a pouco surge mais. E depois a gente vai se falando.
É pra você caminhar. O rádio tocando. Oi, gente. Domingo. Confesso que eu nem ia gravar mais nada pra vocês hoje. Ia deixar o vlog pra outro dia, porque como vocês podem ver, me bateu de novo uma sinusite aí, né? Tá difícil ultimamente. E aí eu fiquei desanimada. Quinta-feira também, quando eu vim conversar com vocês, eu tava num dia um pouco esquisito. Aí ontem acordei assim, falei, então tá bom. Como vocês lidam, né, com essa frustração dos planos, digamos assim, de final de semana? Eu fico um pouquinho pra baixo e depende muito, assim. Se eu tiver coisa pra fazer, eu vou lá e faço, né? Coisas assim que não tem como adiar, mas também é importante descansar, né? Porque aí hoje minha mãe, meu padrasto, eles não são daqui da minha cidade, né? Mas eles estavam com vontade de ir num parque que tem aqui. Vocês viram imagens, Parque Taquaral. E também fiquei na dúvida se eu ia ou não, mas acabei indo. Voltei agora de pouco e foi ótimo tomar um sol, um ar, assim, né? Ver pessoas. E o que eu queria também compartilhar com vocês, que tô tendo então aula de temas e questões de literatura brasileira, igual eu falei no vlog de estudos que eu fiz. E eu vim aqui então ler o livro não, o texto da semana, que eu ainda não li. O dessa semana agora foi Um Enforcado, o Carrasco, que é desse autor Josino do Nascimento Silva, que foi publicado na época em 1837 no jornal, assim. E a professora falou que é a primeira vez que é abordado a escravização, né, numa história, assim, num conto. E eu achei muito interessante entender, assim, os elementos, porque a minha aula de essas minhas aulas de literatura, a gente lê e aí ela vai pegando os trechos, vai lendo junto e vai apontando, então, as partes socio-históricas, mas também de correlação com outras obras. Então ela comparou com o Quincas Borba, do Machado de Assis, alguns pontos, que daí foi publicado bem depois, né, que eu não tenho aqui. O Quincas Borba foi 1890, né, eu ainda não li. E aí, gente, é muito legal essas aulas, porque olha o tanto de anotação que eu faço. Porque aí ela também retoma a literatura anterior, não só brasileira, né? Então, ela citou de como era até então, assim, né? Antes de chegar nesse momento do século XIX, mas como tinha uma literatura que não era muito do movimento, não era muito dessa comunicação entre o espaço público e o espaço privado, das ruas. Tanto que ela falou dos sofrimentos do jovem Werther, né? Que é epistolar. Ela também citou a Jane Austen, que inclusive estou ainda lendo, né? Estou na página 286, que ainda não tem muito predominante, então o que ela falou que o próprio o homenageado da Flip do ano passado, o Jogo do Rio, ele é uma das referências nesse sentido também, né? Ali, no caso, seria mais início do século XX. O caderno que eu tô usando para esse semestre é esse aqui, fofinho, né? Que todo semestre eu acabo pegando outro.
E eu gosto mesmo de anotar no papel. E pra quem tem curiosidade, a gente, no meu curso, né, no licenciatura em letras da Unicamp, a gente tem que fazer uma quantidade lá X de disciplinas de teoria literária concomitantes. O que seria isso? Que aí elas estão ali agrupadas com a mesma professora, professor, e a gente pode escolher de acordo com o que é oferecido. Então, eu tô fazendo essa de temas e questões de literatura brasileira, que é concomitante a uma que é de tópicos de pesquisa em literatura, que é literatura em extensão, né? Que aí a gente vai discutir as mulheres ali no século XIX. Mas não sei se vocês têm interesse, eu abri aqui pra ver, né? Que eu já tinha visto, claro, pra escolher, pra definir. Eu fui mais pela professora mesmo, que eu já tive aula com ela. Mas, por exemplo, tem a disciplina aqui que a maioria, infelizmente, é de manhã, né? Então, pra gente que trabalha e tal, fica menos, assim, de opção. Só tinha duas. Então, essa que eu tô fazendo e a de segunda-feira, que aí seria textos em poesia, literatura e outras artes. Mas na parte da manhã e da tarde, ó, tem textos em teoria, crítica e história literária, historiografia literária, textos em teatro, que mais? Tópicos especiais em poesia, que aí também, aí é com outro professor, não esse que dá à noite, né? Tradução literária. Esses são do semestre atual, mas cada semestre surge, né, assim, vai depender do professor que tá ali. Semestre passado eu fiz uma disciplina com uma outra professora que é... Eu vou até virar a câmera pra vocês verem como que é a nomenclatura dessas disciplinas. Aqui são nomes bem difíceis de lembrar, digamos assim, mas eu fiz essa disciplina aqui, tópicos em pesquisa, teoria literária, que a gente abordou contos, acho que eu cheguei a comentar em algum momento, né? E também era concomitante com uma outra, que é dessa professora, não, aqui, que era dessa Cristina, né? E foi muito importante, ó, por exemplo, a gente leu Virginia Woolf, né? Foi muito importante essa matéria para que eu desenvolvesse essa parte, esse meu lado da crítica literária, que eu tenho aí uma certa dificuldade, mas se eu pudesse eu faria todas, né, gente? Aqui a gente não, não consegue. Já vou me despedindo de vocês e muito obrigada pela companhia mais uma vez, para você que assistiu até aqui, e beijos.